Olá, hoje vamos mergulhar na inspiradora história de Josué, que se destaca como um líder corajoso e obediente que foi chamado por Deus para liderar e avançar na conquista da terra prometida. Desde o início de sua jornada, Deus já estava preparando Josué para o que estava por vir, chamando-o para ser forte e corajoso diante dos desafios que viriam. Vamos hoje ter esta experiência com este homem de fé que nos inspira, que nos motiva e que nos ensina a confiar em Deus. Josué era da tribo de Efraim, foi sucessor do profeta Moisés na Bíblia, mas antes de assumir essa missão, ele foi preparado por Deus e aprendeu muitas coisas importantes, principalmente observando como Moisés se relacionava com o Senhor. O nome de Josué é citado pela primeira vez no capítulo 17 do livro de Êxodo, no qual Moisés o encarrega de combater os amalequitas. No capítulo 24, a Bíblia narra que Josué subiu o monte de Deus como auxiliar de Moisés e depois continuou sendo um bom companheiro em vários momentos importantes. Depois disso, ele foi enviado como espião para averiguar se as terras de Canaã eram boas e manteve a fé que Deus lhe daria um novo lar naquele lugar, e era bom para se viver. Por meio da imposição das mãos de Moisés, Josué foi revestido de toda autoridade e sabedoria. Após a morte do profeta, foi ele o responsável por introduzir o povo de Deus na terra prometida. O nome Josué significa Deus salva, mas o auxiliar de Moisés originalmente se chamava Oséias, e o nome Josué foi um presente do profeta, que viu nele uma missão especial enquanto filho primogênito da tribo de Efraim. Josué foi um líder corajoso e forte e conduziu os israelitas à vitória na conquista da promessa de Deus. Ele era um homem de grande fé e obediência ao Senhor, e suas ações eram sempre guiadas pela vontade divina. Ele era muito habilidoso em conduzir e motivar as pessoas. Ele sabia como se comunicar com as tribos de Israel, ouvindo seus problemas e orientando-os de forma sábia. Ele também demonstrou grande lealdade a Deus e aos seus companheiros, o que inspirou confiança em seus seguidores. Além disso, Josué era um estrategista militar talentoso, capaz de liderar seus homens em batalhas contra inimigos muito mais poderosos. Ele usou táticas inteligentes para conquistar territórios, incluindo a técnica de cercar cidades inimigas para enfraquecer suas defesas antes de atacá-las. Outra característica notável de Josué como líder foi sua humildade. Ele sempre reconheceu que sua força e sucesso vinham de Deus e não de si mesmo. Ele nunca se colocou acima dos outros e sempre trabalhou em conjunto com os seus seguidores para alcançar seus objetivos. De acordo com a Bíblia, em Números 13, os israelitas chegaram à fronteira da terra prometida. Enviaram 12 espiões para explorá-la. 10 espiões voltaram com relatos amedrontadores sobre a terra, e 2, Josué e Caleb, se mantiveram fiéis às promessas que o Senhor iria dar-lhes a vitória. Infelizmente, o povo de Israel acabou duvidando da promessa de Deus e se rebelou contra ele, o que resultou em um período de 40 anos de peregrinação pelo deserto, até que todos os que duvidaram morressem. 40 anos depois, Deus escolheu Josué como sucessor de Moisés para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Portanto, pode-se dizer que levou cerca de 40 anos para que a promessa se cumprisse. Josué liderou várias batalhas durante a conquista da terra prometida por Israel. Algumas das batalhas mais notáveis incluem Jericó, onde as muralhas da cidade caíram após a volta de Israel ao redor dela 7 dias. Josué 6, versículo 1 ao 27. Ai, onde Israel foi inicialmente derrotado devido ao pecado de Acã, mas finalmente venceu após lidar com o pecado. Josué 7, do versículo 1 ao 26 e Josué 8, do versículo 1
29. Gibeon, onde os habitantes enganaram Israel, fazendo-os pensar que eram de uma região distante, e assim fizeram uma aliança com eles. Mas depois se descobriu que eles estavam, na verdade, na terra prometida. Josué 9, do versículo 3 ao 27. Hazor, onde Josué liderou um exército para derrotar o rei Jabim e seus aliados. Josué 11, do versículo 1 ao 15. Canaã do sul e do norte, onde Josué liderou várias batalhas para conquistar a terra prometida por Deus a Israel. Josué 10, do versículo 1 ao 43 e 11, do versículo 1 ao 23. Josué faleceu com a idade de 110 anos e foi sepultado na terra da herança da sua tribo, em Timnat-Será, que ficava na região montanhosa de Efraim, ao norte de Jerusalém. A história de Josué é repleta de momentos marcantes que evidenciam suas principais características e virtudes. Vejamos. Primeiro, fidelidade e obediência. Mesmo quando tudo parecia perdido, Josué se manteve sempre fiel à voz de Deus. Essa fidelidade era alimentada por sua fé e foi um fator essencial para que os inimigos fossem derrotados um a um. Josué aprendeu a acreditar no Deus do impossível, graças ao seu mentor Moisés, que o ensinou a dialogar com Deus como um amigo. 2. Coragem e liderança militar. Josué foi um líder militar habilidoso e corajoso. Ele liderou o povo em várias batalhas e sempre se mostrou encorajador, não permitindo que o povo desanimasse. Josué demonstrou coragem em momentos difíceis e foi um exemplo de liderança firme e determinada, que inspirou seus seguidores a lutar pela vitória. 3. Sabedoria e discernimento. Josué era um líder sábio e capaz de discernir a vontade de Deus em diferentes situações. Ele consultou ao Senhor antes de tomar todas as decisões necessárias. Foi prudente em cada situação, buscando sempre a sabedoria e a orientação do Espírito de Deus. Também sempre se manteve puro, sem se contaminar com coisas que não eram recomendadas por Deus e nem alimentando pensamentos negativos. 4. Humildade. Uma outra característica de Josué, escrita na Bíblia, é sua humildade. Mesmo sendo um líder poderoso e respeitado pelos israelitas, Josué nunca se deixou levar pelo orgulho ou arrogância. Ele sempre reconheceu a grandeza e soberania de Deus e atribuiu a ele todas as vitórias e sucessos alcançados. Essa humildade de Josué o torna um líder respeitado e admirado pelos povos e contribuiu para a sua longa e bem-sucedida liderança. 5. Foco na aliança e na adoração a Deus. Josué valorizava muito a aliança de Deus com o povo de Israel e a adoração ao Senhor. Ele fez questão de renovar a aliança com Deus no final de sua vida e orientou o povo a adorar somente a Deus e não se curvar diante de outros deuses. Josué também estabeleceu a cidade de Siló como o centro de adoração, onde a Arca da Aliança foi mantida durante muitos anos. Para concluirmos, ao estudarmos a vida de Josué, podemos aprender muitas lições valiosas sobre liderança, coragem, obediência e fé. Josué também teve muitos momentos de insegurança e com certeza teve medo diante das dificuldades que apareciam, mas ele sempre se recordava da voz de Deus e lhe pedia para ser forte e corajoso. E são duas coisas que caminham juntas em nosso coração. Sem atitudes, não conseguimos crescer na coragem. E sem coragem, não tomamos atitudes. Ficamos paralisados e não conseguimos ver a mão de Deus agir. Josué não se paralisou. Pelo contrário, ele avaliou, planejou, coordenou, enfrentou e venceu aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, graças ao Senhor que lutou ao seu lado. Dessa forma, Josué nos ensina que mesmo se o medo quiser nos dominar
nós temos a opção de deixar que Deus lute ao nosso lado. Também nos ensina que ter fé é essencial, mas que ela precisa ser alimentada com muito esforço e atitudes, pois Deus espera que façamos a nossa parte e também assumamos a responsabilidade pela nossa própria vida. Josué é um grande exemplo para nós e vale a pena imitá-lo. Como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos imitar as atitudes, os exemplos, a fé, a coragem de Josué em busca também das nossas terras prometidas, nossos sonhos, nossos objetivos, aquilo que Deus mesmo plantou no nosso coração. Portanto, lembre-se sempre da voz de Deus falando para Josué: ser forte e corajoso. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Como Deus foi com Josué, também Ele é com você. E você vai conquistar a sua vitória. Se você gostou desta história contando a vida de Josué, então compartilhe ela, abençoe outras vidas, transmita fé e coragem para outras pessoas. E não se esqueça, deixe uma curtida aqui e se inscreva no canal para que você possa receber outras mensagens poderosas aqui deste canal que vai alimentar sua fé e vai lhe edificar. Deus te abençoe, Deus te guarde e o Senhor te faça feliz. E encerro dizendo: seja forte e corajoso.